Fala galera, 2 centavos na área e dessa vez não foi vendo notícia do Brasil aqui fora, mas vendo notícia do Brasil na Exame, então numa revista nacional, a respeito de poupança e inflação, e eu acho que, dá para adicionar aqui uns 2 centavos a respeito disso. E principalmente comparar um pouco com o mercado aqui fora, para vocês entenderem a grande diferença entre investir no Brasil e investir fora do Brasil. Mais para frente eu acho que vale até eu fazer um videozinho de como que você consegue investir fora do Brasil se protegendo, mas como eu já vi muita gente, inclusive aqui no YouTube, falando muita besteira de investir fora no Brasil e botando pessoas para tomar um risco extremamente desnecessário, eu acho que vale a pena depois eu tocar esse assunto. Mas primeiro, investindo ainda dentro do Brasil e comparando com investimentos similares aqui fora, saiu essa notícia da poupança, que é bem interessante. Por quê? Porque foi a segunda vez desde o início do Plano Real em que a poupança teve uma rentabilidade negativa, ou seja, a poupança ela rendeu menos do que a inflação. E por que que isso é importante? Você fala, a poupança rendeu 8%. 8% é um bom retorno no investimento? Cara, a resposta para tudo na economia é depende. Quando a gente está num cenário hiperinflacionário, que nem o Brasil está vivendo atualmente, em que a inflação é 10%, quer dizer que, pegando um exemplo esdrúxulo, o pão ele ficou 10% mais caro, enquanto o seu rendimento só cresceu 8%. Então, no final das contas, você está perdendo aproximadamente 2%. Ok? Então, só para botar os números de fato, a poupança ela rendeu 8,15% em 2015 e a inflação, o IPCA, foi 10,67%. Tá? Isso dá um retorno negativo de 2,28%. E aqui só sendo um pouquinho chato, só para lembrar que a conta não é simplesmente um menos o outro, mas tem que ser a rentabilidade de um dividido pela rentabilidade do outro, tá? Nada assim que vá mudar muito drasticamente esse número, não. Mas aí vamos lá, por que que esse tipo de reportagem me chamou a atenção e por que que ele é tão interessante? Eu acho que como qualquer um, a gente está sempre trabalhando, você recebe o seu salário, você sempre pensa o quê? Vou gastar X, vou tentar poupar Y, entendeu? Então, vou receber um salário de 100, eu tenho meus gastos, os meus gastos dão 70 e eu consigo poupar 30. Maravilha, poupei esses 30 aqui, mas o que eu vou fazer com esses 30? Se eu não invisto esses 30, se eu deixo ele parado na minha conta corrente, por exemplo, embaixo do colchão, se eu deixo esses 30 parado, eu vou estar sempre perdendo a inflação. Ou seja, no final de um ano, esses 30 que eu vou deixar ali, quietinho, sem mexer em nada, eles vão estar, como por exemplo em 2015, 10% menos valorizados. Ou seja, esses 30 só vão ter um poder de compra de 27. E para você corrigir, digamos assim, essa perda de poder de compra, você consegue facilmente colocar isso no investimento. E até então, a poupança sempre foi um investimento bem interessante. A maior parte das pessoas, inclusive quando você tem aquelas conversas com seus amigos do tipo, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia colocar tudo na poupança e ia ganhar 50 mil reais por mês, uma coisa assim, sabe? Quando você tem esse tipo de conversa, normalmente a poupança é sempre a primeira opção que vem na mente de todo mundo. E a pergunta é, por que que a poupança é tão interessante assim? E por que que os brasileiros continuam usando tanto a poupança? E principalmente, por que que mesmo com a poupança tendo retorno negativo, as pessoas não conseguem mudar esse mindset de ter sempre a poupança como uma primeira opção de investimento? E o principal motivo para as pessoas estarem sempre focando na poupança é a segurança que a poupança proporciona. Você bota o seu dinheiro lá, você sabe que existe uma garantia, você sabe que você vai receber aquilo dali mensalmente e você se sente seguro. Obviamente, além disso, você ainda sabe que, para facilitar ainda mais, você não paga imposto de renda em cima desse dinheiro que você está recebendo na poupança. A pergunta é, qual é o grande sentimento de segurança que as pessoas sentem em cima da poupança? E aí, cara, eu tô dando aqui minha opinião pessoal, tá? Não saiu na reportagem da Exame,
Mas para mim, baseado em conversas, baseado em estudos que eu tive na faculdade, baseado até mesmo em papo que você bate com seus pais, principalmente, a galera mais velha que passou ali aquele período grande de hiperinflação dos anos 80 e iniciozinho dos anos 90, eu tenho para mim que as pessoas tendem a usar a poupança. Por quê? Em primeiro lugar, a poupança ela tem um fundo que segura o seu investimento ali. Então você, de certa forma, se sente seguro que você não vai perder dinheiro. Em segundo lugar, diferente, por exemplo, de um investimento em fundos, em ação ou qualquer coisa assim, é uma renda fixa. Então, você também não perde nominal o dinheiro. Ou seja, você vai colocar 100, você pode ficar com 101 no final do ano. Esse 101 vai valer menos do que o 100, porém, você não vai ter, de fato, perdido o valor monetário, entendeu? Você perde poder de compra. E principalmente quando o pessoal estava vivendo naquela espiral hiperinflacionária dos anos 80, tudo era muito arriscado, inclusive o próprio governo. Então, as pessoas tinham medo de investir no governo porque a cada 2 anos tinha um plano econômico diferente, as pessoas, sei lá, tinham que se mudar, mudar totalmente a estratégia de investimento, e aí ficava mais simples você seguir por o caminho da poupança, que você não precisava tentar sempre acompanhar o que está acontecendo, ou você não tinha o risco do país quebrar, do país não pagar e coisas parecidas, o que de fato existia lá atrás, nos anos 80. Então, acho que para a maior parte das pessoas, de fato, a segurança da poupança até hoje, ela ainda é um ponto assim, muito forte, muito positivo. O que talvez, desde a implementação do Plano Real, não seja uma verdade, tá? E aí eu vou chegar lá para explicar legalzinho o porquê. Então vamos lá. Uma das coisas que eu falei ali quando eu estava começando a comentar da poupança é que passa a sensação de segurança porque é uma renda fixa e é sempre um juros positivo, certo? Qual é o ponto? O ponto é que hoje em dia já existem outros instrumentos que seguem mais ou menos a mesma linha da poupança, que também têm uma renda fixa e positiva, alguns inclusive com a taxa pré-fixada, então você hoje já vai saber quanto de juros você vai pagar, e esses instrumentos pagam mais do que a poupança, mesmo descontando o imposto de renda, que é talvez aí o ponto-chave, porque as pessoas sempre olham a poupança também. Tá? Quais instrumentos eu diria, 2 centavos, falaria para vocês? Em primeiro lugar, voltando um pouquinho lá no vídeo que eu fiz da Lei Rouanet, a gente tem que lembrar como é que o governo funciona. O governo ele tem um X de gasto por ano, tá? E ele precisa se financiar. Como é que ele se financia? Ele tem os impostos, que vão dar uma renda para ele, mas normalmente ele vai pegar esse imposto, ele vai pagar todos os juros que ele tiver que pagar e mais alguma coisa. Então, assim, a não ser que tenha algum exemplo, tipo uma pedalada ou algo parecido, via de regra, essa é a norma que o governo segue. E esse é o famoso superávit primário aí, que vira e mexe aparece no jornal. Então, basicamente, o governo ele recebe todo o imposto, ele paga tudo que ele tem que pagar de juros, sobra um valor positivo, superávit primário. Agora ele tem mais um custo. E aí, para ele pagar esse custo, ele usa o superávit mais novos papéis que ele vai emitindo. Quando ele faz isso, ele precisa pegar dinheiro emprestado do mercado. E aí do mercado são outros bancos, outras instituições financeiras e principalmente a gente, pessoas normais. A gente pode entrar e comprar esse título do governo. Então eu vou emprestar o meu dinheiro para o governo. E o que o governo vai fazer com isso? Ele vai pagar as contas, ele vai continuar fechando o ano dele e no ano seguinte ele vai chegar e vai me pagar uns juros baseado em cima disso. Qual é a chance de eu não receber esses juros? A chance de eu não receber esses juros é só se o governo virar daqui a um ano e falar assim, olha, deu merda, não tenho dinheiro para pagar ninguém, vou dar default em todo mundo. E aí ele não paga. Cara, se acontecer isso, é uma crise sem tamanho e que mesmo se o seu dinheiro estivesse no banco, ele também não estaria seguro. Vide o que aconteceu na Argentina. Mas então, se eu tenho um investimento que é mais seguro do que a poupança ou tão seguro quanto a poupança, que esse investimento ele me paga mais do que a poupança, por que
70% das pessoas, quando perguntadas onde investir o dinheiro, falam poupança, e só 1,6% falam tesouro direto. E aí, voltando completamente à minha opinião pessoal, tá? Eu acho que isso tende-se principalmente ao fato de que a gente não tem uma aula sequer de economia na escola. E aí, você pode falar, pô, a escola pública, particular, as pessoas não têm ideia de como funciona a economia, tá? Então é muito difícil você explicar até as coisas mais básicas. E aí as pessoas tendem a levar para o futuro tudo o que elas meio que já sabem. E o que elas sabem é o que elas aprenderam com os pais. E o que os pais passam é que a poupança é bom. Entendeu? Você acaba meio que passando uma informação de pai para filho e você não cria a informação nova. Então você tem muita gente hoje em dia falando de tesouro direto e ainda assim as pessoas elas não começam a investir em título do governo. Tá? Isso pode ser realmente um problema se a gente continuar tendo a poupança pagando valores baixos e a inflação sendo alta, porque as pessoas vão estar perdendo poder de compra ano após ano. E isso é uma coisa que eu já falei com muitos amigos meus, o ensinamento básico de economia é uma coisa muito simples, porque é muito intuitivo, sabe? As pessoas usam isso no dia a dia. O que falta é só você meio que apontar a direção. E mesmo assim, as pessoas ainda assim sentem um receio, porque quando você está falando de dinheiro, ninguém quer perder dinheiro, tá? Mas hoje em dia, todos os bancos no Brasil, eles já dão possibilidade de você acessar diretamente o Tesouro Direto. Você entra lá, você já vê as taxas que você quer, você já vê os títulos que você quer, você já consegue ver o período que o dinheiro vai ficar emprestado e você, em alguns casos, já consegue inclusive ver qual vai ser o valor final do seu investimento, tá? E assim, só para deixar bem claro, a maior parte do investimento, hoje em dia, em título do governo, são os grandes bancos. Não à toa, eles continuam ganhando muito dinheiro em cima de juros. E é por isso que você pode até meio que comparar que o risco ele é meio que similar, entendeu? O banco perderia muito dinheiro caso o governo desse default. Então o risco do banco, o risco de um CDB do banco, o risco até da poupança, do seu dinheiro que está lá na poupança, ele também cresce junto com o risco do país. E só como curiosidade, uma das formas mais simples, diria eu, de um banco ganhar dinheiro é exatamente vendendo, sei lá, CDB para você. Porque o que o banco faz? O banco ele vende CDB para você pagando uma taxa, sei lá, 98% do CDI. Aí ele vai captar esse dinheiro de você e de uma porrada de outros clientes, vai pegar esse dinheiro todo, vai emprestar para o governo. E o governo vai estar pagando mais do que o banco está te pagando. Então, no final das contas, o banco tem um investimento extremamente seguro com o governo e ele ganha um spread. Ele não usa nem o dinheiro próprio para fazer isso, ele usa o dinheiro dos clientes. Então, cara, vamos pesquisar um pouquinho mais, é extremamente válido. Entra no seu banco, vê como é que funciona o Tesouro Direto. Cara, se quer proteger da inflação, você tem instrumento que protege da inflação. Você quer proteger do IGPM, você tem instrumento que protege do IGPM. Você quer proteger do câmbio, você tem instrumento que protege do câmbio. Ou se você quiser, você compra uma taxa fixa, que vai estar pagando lá Selic. E você ainda assim vai estar ganhando mais no final do que a poupança, tá bom? Mas como eu falei, esse tipo de situação de investimento e essa questão da poupança no Brasil, ela está sendo bem pontual. A gente está tendo um período em que o retorno dos juros está muito alto, em que a inflação está muito alta e que o rendimento da poupança está baixo. Agora, imagina que você está num país desenvolvido em que o retorno dos juros é baixíssimo, a inflação é muito baixa, e a poupança não paga quase nada. Então, assim, o vídeo já está ficando bem grande, eu vou deixar para fazer um outro vídeo rapidinho a respeito de como funciona a situação fora do país, em país mais desenvolvido, mas eu quero mais até deixar os números para vocês entenderem de fato como é diferente, discrepante a questão de rendimento dentro do Brasil e fora do Brasil. E também principalmente para tirar um pouco da cabeça das pessoas e de outros canais aqui do YouTube que ensinam a investir fora do Brasil, que não é uma coisa simples ganhar dinheiro com rendimento fora do Brasil, beleza? Falou, galera, até daqui a pouquinho com o próximo vídeo aí. Abraço!